A primeira técnica que você vai aprender aqui é o rapport. Rapport, ok? Você pode estar falando aí para depois pronunciar corretamente. É rapport, rapport, ok? Rapport. Você vai conhecer o rapport, então, e vai entender que o rapport, ele consiste em você procurar harmonia na comunicação. Isso permite uma aproximação do modelo de mundo da outra pessoa, da sua verdade individual e subjetiva. O rapport, ele é um conceito da psicologia que foi adotado pela PNL e foi transformado numa técnica para criar empatia e conexão com o cliente, para gerar confiança e intimidade com o cliente. E o coaching, ele adotou o rapport como uma técnica base. O rapport, ele vai circundar a sessão toda. Antes do início e até depois do final, rapport. Circula toda a estrutura da sessão com rapport. Você vai fazer tudo em rapport. Sabe por quê? Porque empatia é tudo. Empatia é tudo, você já sabe disso, né? No coaching, confiança e intimidade é base. E o rapport como técnica, ele inicia com espelhamento. Espelhamento, ele é um acompanhamento. E pode trazer a palavra mesmo espelhamento. Você espelha as principais palavras, os principais gestos, ok? O tom de voz, a forma como o seu cliente se comunica. Você faz um espelhamento sutil e elegante. Essas duas palavrinhas são bem importantes. Porque se você fizer simplesmente um espelhamento, você talvez vai fazer uma imitação. Não é uma imitação. É um espelhamento sutil e elegante do comportamento verbal e não verbal do outro. Você vai perceber nas imagens, na fisiologia das pessoas, que eu vou mostrar para você, quando acontece o rapport e quando não acontece. Preste bem atenção nessas imagens. Você nota entre essas pessoas, nessas relações, harmonia? Você percebe uma relação harmoniosa dessas pessoas? Você percebe que elas estão conectadas entre si? Que ali está acontecendo uma conversa, um momento, que as pessoas elas vão talvez passar bastante tempo nesse contexto e não vão perceber que o tempo passou. É como aqueles bons momentos da vida em que passam muito tempo e parece que durou um segundo, mas já, ok? Tem sintonia, tem harmonia, tem comunicação. Se você observar a postura, a fisiologia, okay, dessas pessoas, você vai ver que há uma harmonia, há um espelhamento no semblante, há um espelhamento na postura, na posição dos membros, há um espelhamento no geral, okay, da expressão e da linguagem corporal dessas pessoas. Você percebe isso? Percebe que há um espelhamento sutil e elegante? Há uma conexão, há uma sintonia? Quando você faz o rapport, quando você pratica o rapport, você cria essa sintonia, essa harmonia. E essa é uma técnica que você pode colocar em prática aí logo depois da aula, e você vai perceber com as pessoas o quanto elas se tornam muito mais responsivas, muito mais abertas para conversar com você, para estar com você, para se abrir com você, para procurar você. Essa é uma técnica extremamente interessante. Por quê? Porque ela utiliza a nossa estrutura neurológica dos neurônios espelho, que estão o tempo todo observando o que está sendo visto, ouvido e sentido, o tempo todo. E os nossos neurônios espelho ficam reproduzindo na nossa mente aquilo que está sendo observado. E se você acredita que os opostos se atraem, eu vou dizer para você, você está errado, porque semelhante atrai semelhante. É assim que se formam as tribos. As pessoas, elas ficam perto de quem se parecem com elas se sentem mais seguras e elas acabam criando esses laços, essas conexões. Então, quando você tem alguém que está na mesma postura que você, que está com um semblante alinhado ao seu, foco no positivo, ok? Não estou falando aqui de rusga, briga, conflito, não, foco no positivo. Quando você tem alguém que está ali com a mesma postura que você, dentro da sua mente, você diz, pode ficar tranquilo, você pode confiar nessa pessoa, porque ela é parecida com você, ela te entende,
ok? Há uma predisposição à confiança. Assim como quando há uma diferença, quando há uma percepção de que é muito diferente, isso gera insegurança, ok? Isso quebra a empatia, porque essa pessoa aí não me entende. Essa pessoa está se importando somente com ela não se importa comigo. E quando você estabelece uma relação com alguém, você, seja a relação que for, você se faz 3 perguntinhas, por mais que elas sejam feitas inconscientemente, você às vezes não percebe, porque às vezes você até percebe e traz para o racional essas perguntas. A pergunta é, essa pessoa ela é de confiança? Porque você quer conversar, quer estar junto, quer estabelecer relações, especialmente as comerciais e as relações íntimas, com pessoas que você confia. Você se pergunta, inconscientemente, às vezes conscientemente, se essa pessoa é de confiança, ok? E você precisa prover uma resposta positiva para o seu cliente de que você é de confiança. O rapport te ajuda a prover essa resposta. Uma segunda pergunta é, essa pessoa, ela se importa comigo? Ela realmente está se importando comigo ou ela está mais preocupada com ela? Quando você entra no mapa da outra pessoa, quando você se parece mais com ela, acompanha a forma como ela se comunica, usa palavras que são do mundo de significados dessa pessoa, ela vê que realmente essa pessoa ela se importa comigo. Ela fala parecida comigo, ela fala a mesma língua que eu. Ela se importa comigo, ela me entende. Essa é uma segunda pergunta. A terceira pergunta, que é uma pergunta muito importante, que toda relação precisa ser ganha-ganha, há uma pergunta que a gente se faz. Essa pessoa ela tem como me ajudar? Essa pessoa ela realmente tem como agregar algo na minha vida? Tem como me ajudar? Quando você cria essa conexão através do espelhamento sutil e elegante que o rapport te proporciona, você provê uma resposta positiva também para essa pergunta. Porque a pessoa ela sente, ela vê, ela ouve coisas que fazem com que ela veja assim, que realmente essa pessoa ela se importa comigo, ela pode me ajudar e ela é de confiança. Percebeu nessas imagens um alinhamento? Isso que a gente não tratou ainda de som e de palavras específicas, que são muito importantes, mas só pela fisiologia você já consegue ter uma impressão, certo? E essas imagens aí que aparecem agora para você? A sintonia? A conexão entre essas pessoas? Não vai dar jogo, né? Não vai dar conexão, não está dando conexão, não há sintonia. Um está, de fato, num mapa e o outro está no outro, não é verdade? Diferente desses aqui que estavam explorando um mesmo território e estavam com uma conexão de mapas. Aqui há uma distância, há uma separação dos mapas, não é verdade? Entenda que o corpo quase nunca mente e sempre fala primeiro. O corpo na comunicação é um dos elementos mais importantes. Eu vou dar um spoiler aqui para você, é o elemento mais importante. Okay? Por mais que você às vezes ache que são outras coisas, eu já vou te contar. São sim os elementos, o elemento mais importante, ok? É de fato a fisiologia, é de fato o corpo, que quase nunca mente e sempre fala primeiro. E tá aqui um ponto que para algumas pessoas é um desafio enorme, ok? Treinar a sua fisiologia para responder de uma maneira mais adequada nesse processo de comunicação mais eficaz com o outro. Alguns têm mais facilidade, outros têm maior dificuldade.